Boa noite, pessoal. Eu vou fazer uma palhinha pequena, porque a gente tem que perceber que nem todo mundo tem paciência de ouvir ou ler um zap muito grande, uma história muito grande. Então, eu vou dar uma palhinha para vocês hoje, que o grande gênio Einstein, que foi premiado por tudo aquilo que ele descobriu, justamente falando sobre energia, lhe foi perguntado no prêmio Nobel o que ele achava sobre Deus. E, interessantemente, ele respondeu muito surpreso, porque ele não esperava esse tipo de pergunta. E ele disse que acreditava no Deus de Spinoza, Baruch Spinoza, que ultimamente eu venho prometido fazer uma live bem grandona, 2, 3 mil, sobre tudo que eu tenho aprendido com Spinoza. E o que é o Deus de Spinoza? Ele era judeu. Eu já comentei que ele foi expulso, excomungado. E tem umas palavrinhas mais feias. Exonerado da religião e da família que ele havia nascido e convivido uma vida inteira. Como eu, ele falou, peraí, eu questiono, eu não concordo com isto, com aquilo. Eu não acredito e nem aceito um Deus ciumento, guerreiro, cobrador, ditador. Eu não aceito. Como eu também fiz com 30 anos. E também, por coincidência, me desliguei. Eles não tiveram o gostinho de me expulsar, porque eu não cometi nada errado. Porque ética e moral a gente tem dentro. Não é ditado por regras religiosas, políticas, sociais, econômicas, familiares. E Einstein respondeu, eu acredito no Deus de Spinoza. E vocês sabem quem é o Deus de Spinoza? Impactem-se, porque é impactante. Mas com toda razão. Spinoza foi expulso porque ele ousou questionar. E nós temos que questionar. Desde jovem, eu já tinha comigo regras foram feitas para ser burladas, porque elas são milimetricamente calculadas para fazer todo mundo de escravo. E todo mundo aceita. Mas não Spinoza. E nem eu. Que coincidência. Eu questionei aos 30 anos.
Eu saí, eu me livrei de tanta lavagem cerebral. E não é só da igreja. Preste atenção. A lavagem cerebral, ela é feita de uma forma geral. É na escola. Não. Começa até na barriga de mamãe, que aprendeu tudo errado, da mãe dela, da avó, da tataravó, e vai passando de geração em geração. Então, desde pequenininha, a gente é ensinado errado. Então, eu já dizia isto. Por que um lixeiro ganha 2.000 e uma boazuda aparece de fio dental na televisão e ganha milhões? Tem algo errado aí. Tem muito algo errado aí. Que Deus de amor absoluto só cobra e está num descanso sabático. Eu não aceitei mais. Caí fora. 37 anos de pesquisa. Procurando um pontinho aqui, outro pontinho ali. Eu acho que eu já falei mais ou menos isso. E ainda não consegui entrar numa live inteirinha de Spinoza. Por quê? Eu não gosto de ler. Eu não gosto de copiar. Eu estou estudando. Só que hoje eu ouvi uma declaração de Einstein. Quem é Deus para você? E a resposta dele, quando ele foi receber um prêmio Nobel, o meu Deus é o Deus de Spinoza. Eu vou só dizer pouquinha coisa, porque hoje eu pus uma live no ar e 2 em seguida, muito grande, fica pesado. Mas quem é o Deus de Spinoza? Spinoza não se tornou ateu. Tem pessoas que pensam. Conversando com uma prima ainda ontem ao telefone, e ela é ateia. E ela não entendeu bem a nossa conversa. Mas ela, quando eu falei que estou fazendo o curso dele, ele é um ateu. Eu vou retificar para ela. Não, ele não era ateu. Ele largou de ser um medíocre e foi em busca dos esclarecimentos daquilo que para ele não era a verdade. E ele usou a razão, o discernimento, a sabedoria, indo contra tudo aquilo que era o normal. E foi expulso. Mas isso é uma honra. Como me disse meu filho, eu já citei para vocês, se rirem de você, agradeça. É a melhor homenagem que o medíocre pode dedicar a um gênio. E existiram muitos gênios que foram calados, sim, ridicularizados pela grande massa, pela maioria. Mas são poucos mesmo, que vai ter o discernimento. É mais fácil seguir a manada. É mais fácil ficar no quadradinho da mesmice, encostar e esperar que o mundo acabe em barranco. Porque é preguiça, é falta de vontade. E o pior, falta de interesse.
em descobrir coisas novas, novos horizontes, novas ideias. Mas, Janete, afinal, quem é o Deus do Spinoza? Gente, é só pensar um pouquinho. Deus, ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ele tudo sabe, ele tudo pode e ele tudo é. Tá tão claro. E ninguém presta atenção. Aquele Deus guerreiro, ciumento, cruel, que exigia sacrifícios de animais, sendo que ele é puro amor. Para que um Deus vai querer competir com um anjo que se rebelou? Gente, são raciocínios tão lógicos. As igrejas dizem isto, que Adão e Eva pecou e que o anjo lá que se rebelou quis provar que era mais querido do que o próprio Criador. Meu Deus, onde um Deus vai dar conversa para competir com um anjo que caiu, que se jogou, que se pinchou do prédio? Tá parecendo aquele filme, né? Do anjo que se joga do prédio para virar humano. Mas aquilo é um filme. Deus não precisa competir com ninguém. Porque não há com quem competir. Ele tudo é. Apenas é. E vocês não pararam para pensar o que é esse tudo é? É tão difícil que parte que vocês não conseguem entender que ele é onisciente, onipresente, onipotente. E tudo sabe, tudo pode, tudo é. Qual é a parte da palavrinha é que não está dando para entender? Ou não está querendo ser entendido e está tudo bem? Continuem sem entender. Só que a vida é curta. E ela é uma só. Nós passamos por aqui e não existe ninguém, nem antes, nem agora e nem depois, exatamente igual a você. Você é único. Eu sou única. Ninguém poderá imitar ou ser a mesma expressão que eu sou, que você é. Ninguém poderá assinar como eu. Ninguém poderá ter as mesmas marcas aqui do polegar, eu esqueci o nome, como a minha. Ninguém nunca terá as mesmas ideias, o mesmo carisma, a mesma alegria ou a mesma tristeza, os mesmos acertos e os mesmos erros, os mesmos sonhos e os mesmos pesadelos. Ninguém, porque cada um é único. Cada um é uma expressão única daquele que tudo é. Vamos conjugar o verbinho? Eu sou. Tu és. Ele é. Então Deus é quem? Quem é o Deus de Spinoza? O próprio Spinoza?
quem é o Deus de Einstein? Que também respondeu: o meu Deus é o mesmo de Spinoza. Será que está dando para vocês raciocinar um pouquinho? Que aquele Deus ditador, cruel, nunca existiu e nunca vai existir. Porque tudo ele é. Apenas somos manifestações diferentes. É como o mar, que vem as ondas e por alguns instantes aquela onda ela fica diferente da água do oceano, mas que por breve piscar de olhos essa onda ela novamente se funde ao oceano. Tá dando para moringar. É um Deus que não cobra, porque ele estaria cobrando a ele mesmo. Ele não julga, porque ele está julgando a ele mesmo. Ele não condena, porque ele estaria condenando a ele mesmo. Então tem uma frase de Spinoza que ele diz o seguinte: como eu vou exigir sacrifícios? Deus não cobra pelos seus favores, porque nós somos um só. Jesus foi tão claro. Eu e o Pai somos um. Vós tem de ser um. O reino de Deus não está lá, nem dali lá, nem de lá aqui. Está entre nós, está dentro de vós. Não está fora, está dentro. Mas, Janete, você não está dizendo que ele tudo é e tudo ele está? Sim, exatamente. Está dentro da nossa persona, cada um como ser único, e que nunca voltará a ser o mesmo. As ondas, elas vêm, elas vão, mas quando vêm de novo, são outras ondas. E volta a se fundir no oceano. Não é as mesmas. Então nós temos, hoje, cada um uma persona. Vivam este momento lindo, como diz Roberto Carlos. Eu vivo este momento lindo, olhando para você e as mesmas emoções sentindo. Gente, Deus não cobra pelos seus favores. Porque nós e Ele somos um. Eu sou, tu és, Ele é. Então, o Deus de Spinoza é tudo que é. E nós nos movemos. O ar que está aqui, ó, esse invisível, eu sempre me perguntei, gente, eu estou aqui, né? Meu corpo está aqui tomando esse espaço. A cama. Mas aí aqui, ó, até o teto, é vazio. O que existe nesse vazio? É vazio? Não. Aqui tem ar, oxigênio, vibração, energia.
que inclusive é o que nos mantém vivos. Pare de respirar. A gente morre. Onde está Deus, então? Onde está? Deixa eu arrumar meus cabelinhos. Que eu cheguei agora, depois de um dia que vocês não imaginam. Onde está Deus? Em tudo que eu vejo, em tudo que eu posso olhar, tocar, observar. E o nada não é nada, é tudo. Daqui um pouco eu vou dar de porpetone, hein? Que limita o filósofo, né? Porque o tudo é nada e o nada é tudo. Ele brinca com o Carlos Alberto na Praça é Nossa, né? Quando ele faz papel de filósofo. Porque o que é o tudo se não é o nada? O que é o nada se não é o tudo? O que é o alfa e o ômega? O princípio e o fim? Eu não sei se está dando para alguém captar alguma coisa. Se não tiver, volta a fita. Vai lá no Google e coloca lá Baruch Spinoza. Vai lá e coloca Einstein e muitos outros filósofos e avatares iluminados que eu sempre estou citando. Eu sou a Janete Gold Star, que um condômino meu aqui, o Adenilson, só me chamava de Janete Gold Star. Eu gostei. Eu achei que ficou legal. Então, hoje eu tenho que falar alguma coisinha. Pequenininha, né? Já estou nos 22 minutos. Eu tenho que me policiar, senão eu fico 5 horas aqui falando. Então, vamos só resumir. Que às vezes pode ter pessoas aí que não entendeu nada do que eu falei. Mas está tudo bem. Está tudo bem. Eu vou dar uma resumida e tentar ser mais clara para que vocês não se assustem. Quem é Deus? É aquele que está naquele livrão deste tamanho que foi escrita por mãos humanas, com interesses políticos, financeiros e de dominar a cabeça das pessoas para que elas não descubram quem elas são, que é tão óbvio. Se Deus é tudo, é energia, é vibração, se nesse espaço em branco não é o nada, é o contrário, é o tudo. Porque, eu dependo disso para viver. Ele tudo está, ele tudo é, ele tudo sabe. Vocês estão procurando ele aonde? Em templos? Jesus veio e acabou com todos. E ele disse para a samaritana, doravante. Quem não sabe o que é doravante, é daqui para frente. Deus não habita em templos de mãos humanas, que, aliás, os tais judeus, que seriam da linhagem dele, foram os primeiros a condená-lo. Mas Spinoza era mais esperto do que isso. Ele analisou e, com a razão, com o raciocínio, com a inteligência, ele saiu da ignorância, do domínio
daquela religião dita na época verdadeira e descobriu tudo. Para depois ser copiado por outros vários filósofos e sendo aplaudido pelo próprio Einstein. O que vocês querem mais? Vou repetir. Eu sou. Tu és. Eles são. Tá meio claro. Energia, vibração. Olha onde está Deus aqui, ó. Tanto em coisas animadas como inanimadas. Porque nada surge do nada. Isto aqui surgiu de algum material. O guarda-roupa veio das árvores, da madeira. É os 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Tudo vem daí. Tudo que é criado, que a mente humana cria, cocria, teve uma matéria-prima. Só que primeiro ela foi criada aqui. Foi imaginada, foi desenhada, foi desejada, foi colocada num papel e foi executada. Quem foi mesmo que fez tudo isto? Você, eu, todos nós. Somos um coletivo. O que eu sinto aqui de ruim, vibra no universo, vibra do outro lado do planeta e afeta. Está acabando a minha bateria. Ô Senhor, vai interromper o restinho da minha live. Deixa eu ver se eu consigo achar o meu carregador. Tá difícil. Tá meio complicadinho aqui, então eu vou ter que encerrar. Eu só tenho uns minutinhos. Que bom, hein? Senão a coisa ia esticar. Terminando o raciocínio, Deus é tudo que é. Nós respiramos Deus. O peixe, ele se move na água, só que ele não sabe disso. Ele vive e se move na água. Nós nos movemos em Deus, dentro e fora. Será que deu para entender? Só um pouquinho. Foi só uma palhinha, tá? Eu ainda estou estudando. E eu não gosto. Eu podia pegar uma folha de papel aqui, ó, pegar um dos ensinamentos de Spinoza e copiar e ficar aqui, ó. Então, né, o Spinoza está dizendo, não é a minha praia. Eu tenho que estudar e vim aqui dando dicas de pouco, porque é muita coisa. E hoje, quando eu vi a declaração do próprio Einstein, quando ele foi pego de surpresa num prêmio Nobel, você acredita em Deus? Porque ele é um cientista. Eu acredito no Deus de Spinoza. Eu também. Estou aqui colada com ele. Colada. Então, pessoal, a minha bateria está acabando. E eu já falei que eu ia falar pouco. O recado é:
vós sois deuses. Não foi Deus que criou o homem. Foram os homens que criaram os deuses, os falsos deuses. Então, os bons da boca quis dominar os ignorantes e está enganando até hoje. Está enganando até hoje. E como enganam bem. E como a humanidade parece que gosta de ser enganado. Acorda, ó. Acorda. Estamos em evolução? Sim. Claro que eu não chego, nem sei se vou conseguir chegar a 1 milímetro de Einstein, de Spinoza, mas só faz 37 anos que eu pesquiso. Só 37. Se precisar mais 37 e eu aguentar mais 20, mais 15, vai ser pesquisando. E como é lindo descobrir a verdade. É maravilhoso. Sair do mesmismo, da mesmice, do comodismo de ficar assistindo novelinha a tarde inteira. Acordem. Ainda está em tempo de acordar, melhorar e ser feliz e viver a vida que nos é dada agora. Não sou perfeita não, hein, gente? Ultimamente eu ando assim, sabe, de ver tanta ignorância. Então eu fico nervosinha. Ultimamente eu ando caindo do salto, mesmo sem estar de salto, eu ando caindo do salto. Desculpa. Mas é que às vezes eu começo a falar e eu me empolgo. E quando eu escuto tanta asneira, eu acabo perdendo a paciência e eu me pergunto, Jesus, Spinoza, Buda, se vocês estivessem aqui, no meu lugar, vocês teriam mais paciência do que eu? Porque tem que ter muita paciência. Tem que ter. A ignorância é muito grande. Ah, e você não é ignorante, Janete? Claro, eu não sou perfeita. Eu ainda não atingi nem 5% do meu coeficiente de inteligência. E nós temos que atingir 100% de coeficiência de inteligência, que está aqui, ó, enfrascada nos egos, nas mentiras, nos enganos. Einstein chegou a quase 50%. Jesus a 100%. Buda a 100%. E todos nós podemos chegar lá. Mas ainda assim, mesmo com o coeficiente de inteligência 5%, 6%, tem pessoas que já estão em 10%, mesmo sem esses coeficientes tendo sido atingido, nós nunca vamos deixar de ser o que somos. Filho de peixe? Peixinho é. Filhos de Deus. Não preciso nem dizer, né? Deus é. Em evolução. Mas é. Eu sou. Você é. Eles são. Aprendam a conjugar o verbo. Que pena. Está acabando ali. Mas eu não consigo, eu queria falar mais. Então hoje eu dei só uma palhinha de Spinoza quando eu escutei essa passagem de Einstein, que foi um gênio.
porque ele chegou a 50% de coeficiência de inteligência. E ele respondeu: se eu acredito em Deus, sim, no Deus de Spinoza. Spinoza não se tornou ateu. Ele apenas saiu daquela prisão retrógrada, daquela lavagem cerebral, da qual, coincidentemente, eu também passei. E não foi fácil. Mas eu estou aqui. Uns gostam, outros não. Uns criticam, outros não. Uns elogiam, outros não. Mas que engraçado, né? Jesus já dizia: os teus da sua casa não vão valorizar. Às vezes um estranho, o que eu sou, parada na rua, num teatro, numa dança, e estranhos vêm conversar comigo. Crianças me param para conversar comigo. Às vezes um vizinho nem olha na minha cara. Às vezes um parente critica. Uma amiga que você pensa que é muito amiga também me critica. E aí que eu não tô nem aí. E tá tudo bem. Não tem problema. Um dia, essa pessoa que não gostou, que criticou, que achou que eu falei besteira, a vida muda. Se não aprender pelo amor, aprende pela dor. Mas e daí? Também tá tudo bem. A dor também faz parte. Quanto eu já passei de dor? Quanto eu já sofri? Quanto? Quantas vezes eu renasci das cinzas, como uma fênix? E não é só eu, é você também que está me ouvindo, é o daqui, é o dali, é a de lá, todo mundo. Só que as pessoas se resignam, né? E culpam só os outros. O outro é culpado, o outro é culpado. Não, o outro não é culpado, o outro está na mesma panela. Está ali, ó. Na mesma panela, rodando, rodando e não consegue sair daquilo. Então, o conselho é: pesquisem, entre no Google. Sabe entrar no Google? Ah, sabe. Ligar a novelinha da tarde, sabe. Sabe sim. Pede para um filho, para um amigo, para um vizinho. Deixa eu ajeitar aqui. Pede para alguém que você, facinho, você entra no Google e põe lá: quero palestra do Laércio, eu quero palestra do Curso em Milagres, eu quero palestra de Spinoza. São vários. De Jesus. Não, mas eu só quero Jesus. Jesus não tinha ego. Jesus não tinha ego. Ele não veio aqui para fazer papel de galã de novela. Não, eu sou o melhor. Só eu sou o proprietário da verdade. Jamais. Jamais. Ele falava com autoridade. Ele emanava vibração pelos poros do corpo. Como é que você sabe, Janete? Você viu? Eu não preciso ver. A gente imagina o tom de voz que ele devia ter, porque ele falava para multidões sem microfone. Imagina, aquele homem devia reluzir luz pelos poros do corpo. E falava com autoridade. Não falava mansinho, não, viu? Que os mortos enterrem seus mortos. Eu vim aqui para ensinar que Maria vai limpar a casa
enquanto Marta lavou e enxugou os pés dele com os cabelos. A Marta perdeu o pecúlio, porque ele não ia voltar lá, depois que ela limpasse a faxina da casa dela. O que ele quer mostrar com isso? Temos que ter as coisas materiais, claro. Temos que limpar, temos. Mas primeiro é o reino. O resto vos será acrescentado. E o reino não está ali nem lá. Está aqui, está dentro. Jesus falou aos discípulos: quando virá o reino, que está todo mundo esperando esse reino até hoje, e vai esperar sentado. Ele disse: o reino não está dali lá, não está aqui, não está acolá. Está entre nós, está dentro de vós, entre nós. Porque tudo isso aqui é reino. O ar que nos movemos, a cama que nos deitamos, está aqui. Porque a hora que eu acabar, eu vou colocar o que ali? Outra palestra de Spinoza. Porque quando a gente pega um fio da meada, a gente tem que ir atrás. Não é ouvir superficialmente. Eu converso com as pessoas o dia inteiro. Não sabe de assunto nenhum. Nada. Não sabem nada. Ultimamente eu tenho a minha brincadeirinha para entrarem no meu canal, para escutar aqui. Eu falo assim: olha, o meu nome você não vai esquecer. Você já ouviu falar em Michael Jackson? Tem gente que nem isso ouviu. Já. Sabe o nome da irmã dele? Não, imagine. É Janete. Então, qual é o meu primeiro nome? Janete. Jesus de... Gente, isso é direto. Jesus Cristo? Bem, Cristo é título de poder. Ele cristificou-se aos 30 anos. Mas era Jesus de... Sempre um ou outro está do lado. De Nazaré. Bingo! Nem isso as pessoas sabem. Jesus de Nazaré. Então esquece o Jesus e esquece o Michael Jackson. Qual que é meu nome? É Janete. Janete de Nazaré. Não. Tira o D. É só duas coisas. Janete Nazaré. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Trudeus, LinkedIn, Instagram, tudo. Com lives de terapia do riso, com lives de brincadeira, de dança, de teatro, de lazer, de viagens, de convites para grupos. Mas o mais importante, não quero seguidores e não sou monetizada e nem estou interessada. Mas eu quero passar os recados. Esqueçam tudo que seja aprender até hoje e comece a pesquisar. Eu com 30 anos, eu também fiz o que Spinoza fez e até hoje eu pesquiso. Tenho meus defeitos, não tenho 100% de consciência desperta, que peninha. Mas eu me esforço. E falar com as pessoas todos os dias, em todos os cursos, é jovem, é senhora, é senhor, é velhinha, é velhinha. Bem, Jesus, qual era o nome de Jesus que ele era conhecido? Tem que pedir ajuda para os universitários para responder Jesus de Nazaré. Então, como Spinoza disse, vocês não têm culpa de nada. Ninguém fez nada errado. Fiquem felizes com essa notícia.
tudo é apenas a ignorância que pode ser mudada. Mudar da ignorância para a sabedoria. Ela é galgada, pouco a pouco, não é de uma vez. Eu fiquei até 30 anos como Spinoza, amarrado numa tal religião verdadeira. Quando eu caí fora, é 37 anos de pesquisa. Spinoza também. Einstein também. Leonardo da Vinci, Maomé, Lao Tse, Krishna, Buda, Masaharu Taniguchi, Tatsumi Tokurisa, Laércio Fonseca, Hélio Couto, todos grandes pesquisadores. Não percam os seus tempos miseravelmente, porque nós estamos aqui agora. E a hora que formos embora, acabou. Nós vamos voltar para o oceano, claro. Como a onda do mar, como uma onda do mar, como uma onda do mar. A onda, ela volta para o oceano. Nós estamos tudo junto. Somos todos um só. Eu que estou falando com vocês aqui, para quem me ouvir, eu e você somos um só. Por isso, se eu rir, isso vai refletir no meu irmão. Se eu chorar, vai refletir também. Claro, tá tudo bem, nós estamos num aprendizado. Só que, vamos acordar. Please, please, vamos. Olha, agora eu tenho que ir embora, hein? Tá acabando o tempinho aqui. Tá acabando a bateria. Mas é bom, senão eu não ia conseguir parar. Gente, agora eu vou me embora. Existem 1000 garotos querendo passear comigo. E tudo por causa do meu calhambeque. Bye. Brum. Bye. Bye. Fecha.